Quando pensamos em mágicos dando armas poderosas aos companheiros de seus protegidos, tendemos a não pensar muito sobre as consequências que essas armas terão sobre seus usuários. Pelo menos não tanto quanto nos concentramos no que eles podem fazer com seus oponentes. Mesmo quando você vê uma arma limitante sendo fornecida a alguém que você conhece, que essa limitação só entrará em vigor em um determinado momento, então você não se preocupa muito com isso pelo resto do seu tempo de exibição. No caso da armadura Berserk, você está sempre lendo um capítulo na ponta dos seus assentos, porque você literalmente nunca sabe quando essa coisa pode se voltar contra seus aliados. Os inimigos que se danem, apesar de ser uma armadura, estou optando por classificá-la como uma arma porque, francamente, se você leu Berserk, você sabe do que nós estamos falando aqui. E se você não sabe, a partir de agora irá saber, porque neste vídeo vou explicar por que a armadura Berserk é a arma mais perigosa de toda a história do mangá. Para os guerreiros geralmente fazem parte do seu traje diário, mas a armadura normalmente só consigo levar um homem até certo ponto ao lutar contra os apóstolos. A necessidade da armadura Berserk na história. Vocês já notaram que Guts raramente ou nunca luta sem sua armadura? E se você quer saber mais sobre a arma mais poderosa de Berserk, se liga no vídeo. Fala galera, Léo Bertolucci aqui com mais um vídeo para vocês, espero que vocês estejam muito bem e trazendo mais um vídeo sobre o Berserk falando sobre a temida Berserk Armor. E se você, assim como eu, é fã de mangás e animes, já ativa o modo Berserk, se inscreve no canal, ativa as notificações e já deixa um like e compartilha esse vídeo para que chegue a mais pessoas e ajude no crescimento do canal. Voltando ao ponto que estávamos, claro, Guts e sua armadura, você poderia argumentar que seu esquema de roupas da Era de Ouro dificilmente pode ser chamada de armadura adequada, e que durante seus dias de espadachim negro ele tinha um equipamento melhor. Sua armadura era tão essencial para sua existência quanto sua pele, mas a questão ainda permanece. Só podemos pensar em dois casos em que Guts foi forçado a lutar sem sua armadura, e o primeiro nem é tecnicamente preciso também. Apenas para esclarecer, quando eu falo sobre lutas, quero dizer casos em que Guts derrubou vários oponentes sozinho. Então, duelos 1 contra 1 não contam. A primeira vez que vemos Guts entrar em uma batalha adequada sem armadura é durante o eclipse. No início daquela festa noturna infernal, ele é visto vestindo um gibão de couro, mas que logo é arrancado pelos incontáveis apóstolos que se reuniram para participar da ascensão de Grift. Ele termina aquela luta cego de um olho e um braço amputado. Se ele tivesse o equipamento adequado para seu bando da época do Falcão, as coisas poderiam ter sido um pouco diferentes para ele. Mas, em sua defesa, ele acabou de terminar de cuidar de um apóstolo antes de Grift acionar o eclipse. A segunda vez é logo após o eclipse, quando Guts acorda depois de ficar fora de serviço por 4 dias, depois de sofrer tudo durante o eclipse, quando ele saiu correndo daquela caverna, correndo na chuva, tentando se livrar de todas as memórias horríveis queimadas em seu agora extinto olho direito. A última coisa que ele esperava era um ataque de fantasmas graças à sua louca sorte ou causalidade, o que você preferir. O Cavaleiro Caveira aparece bem a tempo de ajudá-lo a afastar os espíritos malignos e levá-lo para um lugar seguro mais uma vez. Guts usa a espada coberta de espinhos com grande efeito, mas uma preocupação mais urgente faz com que ele saia de cena antes que possa cumprir sua declaração de guerra, ou seja, Casca escapando da caverna protetora que seria seu novo lar. Uma vez que ele se torna o espadachim negro, você raramente vê Guts sem sua armadura, e isso é francamente compreensível, dado o que ele está enfrentando. Ele não consegue nem piscar direito sem uma criatura astral maligna tentando pular nele. Então, até pensar em tirar a armadura para descansar está fora de questão. Mas o que ele pode fazer quando acaba perdendo sua armadura para um oponente que não é apenas muito mais forte do que ele, mas pode literalmente machucar seu corpo e sua alma? A resposta é nada, como aprendemos quando Guts e Skunk Knight lutam contra Slan em Qliphoth. No início, o espadachim negro apreciou seu advento porque já fazia um tempo desde que ele se soltou e sua sede de sangue interior, que foi contida por muito tempo, mas ficou claro rapidamente que qualquer golpe que pudesse atingir Slan seria porque ela permitiria que isso acontecesse. O membro da mão divina usou tripas de Trolls para obter uma forma física temporária, mas mesmo assim seu poder era tão grande que facilmente conteve Guts e o despojou de sua armadura.
Ela então o cortou no peito, dando-lhe um ferimento que atacou seu corpo físico e astral. Mesmo Guts disparando uma bala de canhão, isso não foi o suficiente. Somente com sua Dragon Slayer empalando-a foi o que se provou ser o suficiente para acabar com tal ser, pois ela simplesmente se desintegrou de volta ao mundo astral, deixando o domínio de seu advento em um lamaçal de caos. Embora Guts tenha sido capaz de sobreviver ao colapso da dimensão graças à espada da ressonância do Cavaleiro Caveira, logo postarei um vídeo sobre tal artefato. Ele não estava muito bem depois de uma ferida no corpo astral, que não cicatriza como uma ferida física. Nenhuma quantidade de pó de elfo poderia fechar um corte em sua alma literal, só o tempo poderia. E se Guts se esforçasse, as feridas físicas simplesmente se reabririam, tornando a situação pior. Shirk ficou surpreso por ele poder até andar com seus próprios pés, mas apesar de ser uma das bruxas mais fortes de Berserk, nem ela percebeu que a mansão de sua mestra estava sendo atacada. Guts geralmente luta contra os apóstolos. Ele tem todo o seu equipamento e 100 feridas astrais no peito em sua alma para lidar. Então, essa luta já seria difícil para ele, mas para piorar as coisas, Guts acaba sendo desafiado por quem era possivelmente o apóstolo mais poderoso fisicamente de Grift, o dragão das chamas Grumbeld. Contra o enorme gigante, tudo que Guts podia fazer era bloquear, e ele percebeu que se ele não colocasse uma armadura logo, ele seria morto. Grumbeld estava acabando com ele, e se Guts continuasse bloqueando, ele logo não teria mãos para balançar sua espada ou bloquear os ataques de qualquer pessoa. E é com ele neste momento mais desesperador que Guts recebe a armadura que desde então se tornou uma parte icônica de seu design. Mas, mais importante ainda, enquanto ele preparava para outro golpe de Grumbeld, Guts foi contatado telepaticamente por Shirk, que disse a ele que ela tinha algo para isso, uma armadura que poderia ajudá-lo a derrotar o inimigo. Mas ela não teve tempo suficiente para explicar as desvantagens de usar a referida armadura, e mesmo que o fizesse, duvido que Guts teria tido paciência para ouvi-la. De qualquer maneira, ele havia sido espancado até quase morrer e Shirk disse a seus companheiros apenas para colocá-lo na armadura. De qualquer maneira, pois isso cuidaria dos ferimentos. Mas o que ela disse e o que aconteceu estão como o dia para a noite em comparação. Embora ela não estivesse tecnicamente errada e dizendo que a armadura cuidaria das coisas assim que Guts colocasse a armadura do Berserker, você poderia ver uma mudança no ar, e não para melhor, já que seu grupo estava colocando as peças da armadura em seu corpo e um apóstolo invadiu onde Guts estava, escondido, e acabou engolindo-o inteiro. O apóstolo saiu alegando que comeu Guts, mas que por algum motivo doía. Esse motivo acabaria sendo Guts transformando as entranhas do apóstolo em picadinho, porque de alguma forma, apesar de ter sido preso por dentes fortes o suficiente para arrancar uma árvore, ele estava perfeitamente bem. Na verdade, ele estava melhor do que isso, porque ele transformou o apóstolo em carne cortada em cubos de dentro de seu intestino, enquanto ele mal conseguia levantar a Dragon Slayer em alguns momentos atrás. Até mesmo Grumbeld foi pego de surpresa por essa repentina onda de energia, questionando se esse homem que ele enfrentava agora era o mesmo espadachim negro, ou não, e de certa forma seu questionamento foi justificado porque esse homem na frente dele não era mais Guts, era a besta das trevas interior correndo solta graças à armadura Berserker. É tão perigosa que mesmo o Cavaleiro Caveira não quer sair a princípio, mas mesmo ele não pode negar sua necessidade urgente. Fomos avisados sobre a natureza perigosa da armadura Berserker bem antes. Guts já o colocou, mas olhando para ela isoladamente, ela realmente não transmite o horror absoluto que o corpo de seu usuário tem que suportar enquanto está dentro dele no capítulo 222. Aprendemos que o motivo da visita de Skuld Knight a Flora não foi só para que ele pudesse ajudar a Guts a aguentar o que estaria por vir. Ele estava lá para pedir um favor também. Vimos que o favor era desenhar um de seus talismãs característicos no peitoral do que parecia ser apenas uma peça comum de uma armadura na época. A idade de Flora apareceu durante o trabalho, pois ela afirma que fazer um único talismã já havia esgotado. Mas logo descobrimos que isso é apenas meia-verdade. Ela começa a relembrar a peça da armadura enquanto se dirige ao Cavaleiro Caveira chamando-o de nostálgica. Mas o espectro errante se move para lembrá-la do quão perigoso é esse objeto e, na verdade, Flora o repreende silenciosamente por pensar que ela é apenas uma bruxa velha senil, lembrando-lhe que foi ela quem cuidou da armadura por tanto tempo. E dado o fato
de que ela provavelmente também viu Skunk Knight usá-la em seus dias como Rei Geyser, a pergunta dele foi francamente bem estúpida. No entanto, ela então afirma que o perigo que a armadura apresenta era precisamente o motivo pelo qual Guts precisava dela. Foi basicamente um milagre que ele estivesse sobrevivendo a essas lutas dos apóstolos sem perder a vida. Embora Flora não tenha feito isso, essa conexão foi fácil de ver para onde ela estava indo com suas palavras. Skunk Knight chama a armadura voltando ao jogo de um evento kármico, mas Flora rejeita essa afirmação e diz que o karma é uma espiral e não um círculo, e que Guts e companhia não estavam destinados a fazerem as mesmas escolhas que ela e o Cavaleiro Caveira. O espectro errante se resigna a essa explicação de sua velha amiga antes de partir para lutar contra os apóstolos de Grift que vieram atrás de Flora apenas para que ela pudesse experimentar a paz em seus momentos finais. Enquanto o Cavaleiro Caveira parte para proteger sua amiga, Zod o Imortal chega no campo de batalha para terem sua segunda batalha mostrada na série, e Grunbeld pede para Zod deixar ele lutar contra o Espadachim Negro. Mas, em meio de sua batalha, uma mudança repentina assusta Zod e o faz perguntar se ele pretende fazer Guts trilhar os mesmos passos que ele até o inferno. Mas o Cavaleiro Caveira Errante permanece em silêncio. Não entendemos imediatamente a razão por trás da declaração de Zod ou do silêncio de Skunk Knight, mas fique por aqui até o final desse vídeo e você vai descobrir que os dois rivais suspenderam sua luta como fizeram antes para testemunhar o potencial de batalha de um homem que ambos reconheceram ser uma fera. Guts de espada já havia conquistado o respeito de Zod quando lutaram pela primeira vez, embora ele tecnicamente tenha vencido apenas porque o Imortal o poupou, e em seu segundo encontro adequado, Guts não foi só capaz de acompanhar Zod, mas ele realmente começou a dominá-lo em sua forma básica, um desenvolvimento que encantou o Imortal sem fim. No entanto, tudo isso, o progresso foi feito através de pura tenacidade humana de Guts. No momento de seu primeiro encontro, ele era o capitão do bando do Falcão e um dos homens mais fortes do mundo inteiro. Se alguém do bando fosse capaz de ficar em pé até Zod, era ele, e essa percepção só se intensificou depois de seu tempo. Enquanto Espadachim Negro, matando dezenas e dezenas de apóstolos sem descanso ou abrigo adequado, aprimorou a arma em um espadachim sem piedade. O guerreiro dentro de Zod ficou extremamente satisfeito com isso, mas com a armadura Berserker, Guts poderia finalmente realizar seu verdadeiro potencial como lutador, porque agora suas limitações foram liberadas. Ela transforma você em um guerreiro imparável, imune à dor, mas o preço que ela cobra é alto. Até esse ponto já falamos da introdução da armadura Berserk e como ela funciona, mas acho que isso ainda não é o suficiente para que você fique impressionado com tal artefato. Não apenas para seus inimigos, mas para seus aliados e até para si mesmo. Quando Guts emerge das entranhas do apóstolo, ele o cortou parecendo uma pizza. Isildur começa a delirar como um louco, porque como ele corretamente aponta, forte, mas ele nem começa a falar e Shirk já o repreende por manter um power-up tão insano escondido deles durante todo esse tempo, especialmente quando eles quase ficaram presos lutando contra os Trolls. Mas ela diz que as coisas não são tão simples quanto ele pensa que podem ser. Não é possível reconhecer Guts a princípio, porque seus movimentos são drasticamente diferentes do que eram há poucos momentos, e é apenas a Dragon Slayer na mão de Guts que confirma sua identidade para Grunbeld. Se vocês estivessem prestando atenção na última frase que falei, então você já deve ter notado o que era realmente desanimador na armadura. Geralmente Guts usa ambas as mãos para empunhar a Dragon Slayer, porque caso contrário, ela simplesmente não teria a aderência necessária para se defender de vários alvos que vêm em sua direção de direções diferentes. Isso também se deve a uma falha de design, porque a Dragon Slayer é simplesmente grande demais para ser empunhada como uma espada normal. A maioria dos homens não conseguiu nem mesmo levantá-la, com Guts empunhando a lâmina, chocando até mesmo seu criador Godo. Mas não importa o quanto você empurre fisicamente, ainda será impossível para você empunhar essa espada livremente com uma única mão. Mas agora com a armadura do Berserker, Guts a segurava como uma espada longa, pronta para atacar novamente a qualquer momento, e isso é tudo por causa da natureza da armadura. A armadura Berserker tem duas características principais que parecem boas no papel, mas são extremamente prejudiciais ao usuário.
especialmente no longo prazo. A principal característica da armadura Berserk é que ela inibe completamente a sensação de dor do usuário, não o tipo de dor que é resolvido por registro no diário. Estamos falando sobre a sensação física de dor. A definição do termo no dicionário é uma sensação física extremamente desconfortável que decorre de uma doença ou lesão. A dor é como avaliamos as limitações físicas de nosso corpo. É a sensação que nos permite saber quando algo está seriamente errado conosco. E quando desaparece, geralmente é um sinal de que um problema foi resolvido. Para ser mais claro, é um barômetro que mantém o corpo humano funcional, informando quando está ultrapassando seus limites de uma forma ou de outra. E é por isso que quando você está na academia e uma de suas séries faz você se sentir com muito mais desconforto físico do que o normal, é provável que você tenha puxado um pouco e seu corpo esteja deixando você saber que deveria parar e tratá-lo. Primeiro, agora imagine se a sensação em si fosse tirada de você. Parece ótimo. Bem, só parece ótimo, mas na prática seria um pesadelo acordado. Embora seja verdade que a armadura Berserk só concede essa habilidade aos usuários durante o tempo em que a usam, um usuário pode causar danos irreparáveis a si mesmo quando decidir tirá-la, porque a eliminação da dor também elimina as limitações naturais que nosso corpo nos impõe, para que não acabemos nos machucando durante a realização de atividade física, por exemplo. E um humano comum não consegue aguentar um golpe com força total de uma cauda de dragão, que é feita do terceiro elemento mais duro que existe. Mas a armadura Berserker permite que Guts faça todas essas coisas simplesmente cortando seus receptores de dor e liberando seu potencial físico máximo como um ser humano. Vemos Guts batendo diretamente no escudo de Grunbeld, várias vezes executando, honestamente, por Deus, cambalhotas de anime no ar, enquanto ele fez isso também, mas a frieza desse ato foi ofuscada por seu impacto no corpo de Guts. Embora ele tivesse superado o movimento, a capacidade e limiar de dor de qualquer pessoa comum de antemão, Shirk diz ao impressionado Isidro e ao preocupado Sérpico que sua força recém-descoberta não era nada para ser comemorada. Ela diz a eles, por extensão, nos diz que a armadura Berserker é um fetiche mágico feito pelos anões. Aquele que veste a armadura e se alinha com um OD sinistro imbuído nela é impulsionado por emoções tão violentas que coisas como dor e medo não importam mais para eles. Já disse a você porque isso não é uma coisa boa, então vemos isso com nossos olhos. Também depois executando uma série de ataques brutais em Grunbeld, quebrando seu escudo e explodindo seu canhão de braço com um tiro de canhão. Dá um passo para trás e se levanta para reconhecer seu trabalho. De repente, a armadura se fecha com uma força em torno de seu corpo e vemos sangue escorrendo em cada fenda dentro dele. Embora estivessem funcionando além do nível máximo, graças à armadura, não estava fazendo nada para suavizar os golpes que ele estava sofrendo, nem o protegendo de seu próprio movimento corporal que quebra os limites. É por isso que chama a armadura Berserk mais de uma arma do que um conjunto de armadura tradicional no início desse vídeo, porque aumenta todas as suas habilidades ofensivas, enquanto simplesmente nega o conceito de defesa ao anular a dor. Protege Guts dos ataques de seus inimigos melhor do que a maioria das armaduras normais, pois nada que Grunbeld faça algo contra Guts, enquanto a armadura normal teria desabado em seu primeiro ataque, mas isso não é nada comparado ao dano em si infligido a Guts, pois ele consegue continuar lutando onde ele morreria se não tivesse colocado a armadura. Mas a força e o impacto do golpe quebram seu braço esquerdo e sua perna esquerda, torcendo-os em ângulos nojentos. Isidro fica horrorizado com isso, mas o seu terror estava apenas começando, porque então a armadura Berserk assume o controle e reorganiza forçosamente Guts com seus membros, cravando em seu corpo com pontas de metal. Isso acontece todas as vezes que Guts sofre um golpe quase letal dentro da armadura Berserker. A própria armadura é projetada para manter seu usuário lutando por qualquer meio necessário. Os membros dobrados são perfurados e colocados de volta no lugar. As cavidades torácicas são cobertas por seus espinhos que forçam as coisas em uma posição tal que se torna irrelevante até mesmo pensar no buraco em seu torso literal. Porque você não sente dor. Você venceu, você nem entende a gravidade de seus ferimentos, até depois de tirar a armadura, e pode não haver tempo para fazer isso, dada a rapidez com que ela consome a psique do usuário. Isso está ligado ao segundo recurso primário da armadura Berserker,
que ela nega todas as outras emoções, enquanto amplifica as piores dentro de sua psique: raiva, ódio e violência. Esta é a trindade profana de emoções que a armadura Berserk está usando, e uma vez que você está sob seu controle, é muito difícil tirá-lo disso. Esta peça de artesanato dos anões foi imbuída por um tipo bastante específico de OD que induz essas emoções devidas no mundo de Berserk. Basicamente, refere-se à força vital espiritual de uma criatura e geralmente pode ser manipulada por magos poderosos ou artefatos mágicos. Shirk usa a manipulação antiga para atrapalhar os soldados que ascendiam em Vritannis, por exemplo, mas isso é uma ocorrência muito branda quando você compara com o que a armadura Berserk faz ao aumentar aquela trindade de emoções. Ela expõe seu usuário à sua própria malícia interior, e se eles não estivessem atentos a isso em todos os momentos, eles são muito suscetíveis a serem mortos. No momento em que Guts coloca a armadura do Berserker, a primeira coisa que ele percebe é a negação da dor, mas a segunda coisa é um impulso ardente que sobe através dele. Ele ouve uma voz fraca pedindo-lhe para se entregar a isso em sua mente, e então teremos uma página inteira da Besta das Trevas interior de Guts, que é essencialmente uma amálgama de todas as piores coisas que Guts é capaz de fazer com as mãos. Se vocês não sabem sobre a Besta das Trevas, recomendo assistir o vídeo no card aqui no canal. Mas o que basicamente se resume é colocar Guts em sua malevolência interior, fervendo logo abaixo da superfície dentro dele. De um aparato que deixa essa malevolência à solta é a pior ideia que alguém poderia ter enquanto luta contra Grumbeld. Fica claro que ele não está exatamente lutando contra seus inimigos, mas sim massacrando tudo à sua vista. Todos estão enjoados com seu estilo de luta brutal, mas Serpico é quem percebe o que realmente significa para todos eles que ele fez a conexão entre o nome da armadura e os Berserkers, e é o primeiro a avisar ao grupo que se Guts permanecer no modo frenético por muito tempo, as coisas podem ficar complicadas para eles. E com certeza, quando Guts vê seu grupo em seu estado Berserker, seus primeiros pensamentos são matá-los. Se não fosse pelo talismã que Flora aplicou no peitoral da armadura, que evitou que o próprio ego de Guts entrasse em colapso dentro da armadura, e a decisão impulsiva de Shirk de se projetar nela astralmente a fim de tentar salvar Guts, talvez nenhum membro do grupo do Espadachim Negro tivesse sobrevivido naquele dia. E para piorar ainda mais as coisas, como se já não fossem ruins o suficiente, essa solução de projeção astral começa a perder eficácia após a primeira tentativa. Shirk pensa que é ela que está ajudando Guts a voltar a si, mas na verdade é o filho de Guts, o Moonlight Boy, cujo corpo foi fundido ao de Griffith na cerimônia de encarnação, que evitou seus rampages desde aquela primeira tentativa com a armadura Berserk. Em alguns pontos da história, quem consegue trazer a consciência de Guts é o seu filho, o Garoto do Luar, no entanto, tornando Guts ainda mais vulnerável a perder ele mesmo. Se ele já não está contando com o Shirk para mantê-lo são, e para completar as coisas, os efeitos físicos da armadura Berserk no corpo de Guts estão além de qualquer coisa que você possa sonhar. Em seus sonhos mais selvagens no geral, ele deve ter usado a armadura Berserk por cerca de 5 minutos, 10 no máximo. Na primeira vez que ele o usa, imediatamente deixa uma mecha branca no seu cabelo por causa da tensão que coloca nele, e com cada uso subsequente, Guts começa a perder massa corporal e sensação física. Ele fica mais magro cada vez que remove a armadura do Berserker para curar completamente, e todos os seus 5 sentidos ficam mais embotados a cada uso subsequente no início. Guts só teve lapsos momentâneos na luz da visão, tremores em seus dedos e uma ligeira mudança em suas papilas gustativas. Mas quando ele alcança a Ilha dos Elfos, sua visão é praticamente como uma catarata e suas mãos estão tão fora de sintonia que ele tem que enfaixar a Dragon Slayer na palma da mão para movê-lo corretamente. Passar por até mesmo um desses problemas do sistema nervoso é ruim o suficiente para ser um humano normal, e muito menos para que todos eles ao mesmo tempo. Esse é o poder da armadura Berserk. Ela tira mais de você do que dá a você. E para colocar a cereja carmesim em cima do bolo, essa armadura sangrenta não é aconselhável usar a armadura em todo o seu potencial. Qual é a história da armadura Berserk? Existe alguma maneira de mantê-la na baia e até mesmo controlar sua energia? Como isso afeta o futuro do próprio Berserk? Embora tenhamos sido informados que o Cavaleiro Cafeira
foi o último usuário da armadura Berserk, ela não afundou completamente para nós, até que os companheiros de Guts finalmente chegaram a Elfheim. Nessa ilha paradisíaca, as flores estavam sempre florescendo, os pássaros estavam sempre cantando, os produtos assados eram sempre deliciosos. Sim, a ilha inteira é a chave para entender a história da obra-prima de Kentaro Miura. Antes de passar por Miura, muitas vezes ele se referia a Berserk como uma história de 1000 anos que começou com o reinado do enigmático rei Gaisric, que forjou um único império continental, conhecido pela humanidade, e aparentemente vai terminar com Guts finalmente se vingando de Griffith e a Mão Divina. Por extensão, só faz sentido que o destino não seja o único elo entre os dois lutadores da história, porque antes de Guts usá-la, a armadura Berserk foi provavelmente o que ajudou Gaisric a ter seu enorme império nos capítulos 361 e 362. Temos muitas exposições sutis sobre os eventos que podem ter ocorrido na época do primeiro eclipse. Aprendemos que a armadura Berserk foi criada antes do rei Gaisric assumir o controle da maneira como a história e fábulas falam sobre sua ascensão repentina e absoluta ao poder, e alguns de seus epitetos, como Rei Caveira e Rei da Morte, sugerem que ele usou a armadura de alguma forma. Para subir na hierarquia, ele deve ter conquistado o reino dos elfos em algum momento durante sua campanha, ou ele era originado da ilha de Skellig, porque conhece intimamente pelo menos um de seus habitantes. A interação entre Skuld Knight e Gedfrin não é de estranhos, e sim de conhecidos. Esses caras se conheciam quando o Cavaleiro Caveira ainda era humano e Gedfrin uma criança. Implica o mesmo quando ele diz que costumava frequentar muitas das antigas audiências do rei com seu pai Vide, e Skuld Knight reconhece imediatamente o nome de Vide como alguém que ele conhecia, o criador da armadura que atualmente hospeda a sua alma morta. Hanar também é o mesmo homem que fez a armadura Berserk. Quando Guts vai visitar Hanar com o Cavaleiro Caveira, ele descobre que apesar de todo o controle que ele desenvolveu sobre a armadura Berserk ao longo de suas jornadas, ele ainda não estava usando a armadura em todo o seu potencial. Veja, para usar a armadura Berserk e não matar acidentalmente seus amigos ao mesmo tempo, Guts precisa extrair o poder mínimo da armadura, o que lhe permite aliviar a dor e superar seus ferimentos, ou confiar em Shirk, cuja presença lhe permite extrair mais do poder da armadura sem perder a cabeça. Normalmente Shirk precisa estar tocando Guts para este método para trabalhar, e mesmo assim não há garantia que sua besta das trevas não assumirá o controle, mas certamente é melhor do que deixar Guts lutar sozinho. Guts pensou que a armadura estava ajudando a permanecer vivo por causa de sua maestria, mas quando Hanar disse que ele não estava usando-a corretamente, seus olhos se arregalaram com uma descrença silenciosa, e então foi mostrado a Guts o que acabaria acontecendo com ele se ele continuasse usando o fetiche mágico da maneira que ele estava, quando o espadachim negro chegou com sua marca registrada na Floresta das Pedras dos Anões. Hanar estava extremamente desconfortável por ter se reunido com uma criação que ele provavelmente gostaria que nunca existisse. Apressado e, além disso, a armadura era mais propensa a consumi-lo apenas por causa disso, em vez de ajudá-lo. Ele atinge a armadura Berserk com seu martelo de ferreiro e imediatamente ativa uma memória imbuída na armadura, que então mostra seu último portador dentro do portal do Deus do Abismo, ou seja, os momentos finais do Cavaleiro Caveira em sua vida humana. O flashback mostra uma terra desolada coberta de tentáculos monstruosos com um abismo espreitando no fundo em criaturas assustadoras semelhante a apóstolos, surgindo em primeiro plano. O Berserk corta tudo enquanto ele segue em direção ao buraco abissal, mas imediatamente percebemos que é tarde demais. Vemos algumas coisas em rápida sucessão, uma marca de sacrifício se espalhando pelo chão do tentáculo, assim como aconteceu durante a encarnação de Griffith, uma mulher que se parece com Danann, a sacerdotisa da Tempestade das Flores, morrendo nos braços do Cavaleiro Caveira, e 5 criaturas demoníacas que são prováveis uma versão da Mão de Deus, com uma única figura considerável reconhecida entre eles, sendo o Void. O flashback termina, o que implica que Gaisric provavelmente morreu lutando contra o resto da geração do inferno que saiu do eclipse. E se você levar isso junto com a declaração, é feito sobre a natureza da armadura. Uma imagem sombria começa a surgir após esta lição da história sobre a última vez que a armadura Berserk foi usada, o que também explica seu capacete em forma de caveira antes que Guts tomasse posse.
A ilha de Skellig foi atingida por um ataque surpresa de Griffith e seu apóstolo Zod. Confrontam seu inimigo mortal mantendo a armadura Berserk contida e usando apenas sua vontade pessoal para tentar cortar Griffith em pedaços. Mas não adiantou, Griffith simplesmente usou suas habilidades espaciais divinas para desviar de cada golpe de espada de Guts sem esforço, e então sequestrar Casca e levá-la para confiná-la em Falconia. Guts, que estava andando em pé com seu aperto firme em torno da Dragon Slayer por tanto tempo, por pura tenacidade, desmoronou quando isso aconteceu. Ele desabou emocionalmente e teve que ser carregado até o cavalo marinho de Roderick antes que a Ilha dos Elfos desaparecesse completamente da face da Terra. Enquanto uma vez lá, em vez de falar com seus camaradas, ele se isolou e quase teve um surto psicótico. Ele pensa consigo mesmo que durante todas as suas lutas, desde a infância até a idade adulta, a única coisa que não falhou com ele foi sua espada. Mas mesmo isso agora era inútil contra Griffith, pois ele se desespera com suas muitas perdas e é insultado por sua besta das trevas, que exorta-o a buscar mais poder naquele que é possivelmente o mais instável que já vimos. Um momento difícil para Guts, ele se recusou a falar com qualquer um, empurrou o corpo astral de Shirk e atualmente está usando a arma mais perigosa já criada na história do mangá. No capítulo 375. O último capítulo de Berserk termina em um momento de uma nova perspectiva com a chegada na terra dos Bakirakas. Não temos garantia de que Guts e seus companheiros terão o mesmo destino que Flores Cook Knight no final. Berserk é uma história que trata de preservar através de caminhos inimagináveis. Ele estava lutando contra apóstolos desumanos muito antes de obter a armadura mágica, e imaginamos que ele teria continuado fazendo isso mesmo se não tivesse a armadura Berserk. Mas, agora que tem, ela se tornou uma faca de dois gumes que pode dizimar não apenas aqueles que ele odeia, mas também aqueles que ele ama. Veja qual o papel que ele desempenha no encontro final entre Guts e Griffith, porque já vimos que Guts não pode vencer o Falcão da Luz apenas com sua própria força. Ele precisará de algum tipo de ogiva nuclear astral para eliminar os membros da mão de Deus, e talvez, apenas talvez, seja aí que reside o verdadeiro propósito da armadura Berserk. Se Guts acabar falhando em derrotar Griffith por qualquer motivo, então ele certamente acabará como o Cavaleiro Caveira, e então poderá seguir os passos do Cavaleiro Caveira, perseguindo a Noite Infidável. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa um comentário. Até a próxima, obrigado por assistir e fui!